Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e também a sua família. Eu sou Juciones Miguel e esse aqui é mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Projeto esse desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. O nosso pastor presidente você já sabe, é o pastor José Suimar, e o nosso pastor local é o pastor Leomir Rodrigues. E nós fazemos parte do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E nós estamos aqui com mais um episódio do projeto Eu Digo Sim, que tem como intuito levar a você a pré-aula da Escola Bíblica. Todos os domingos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem a sua Escola Bíblica Dominical. E na semana que antecede o domingo, nós apresentamos aos queridos irmãos a pré-aula da nossa escola bíblica. É um conteúdo poderoso, é um jeito jovem de falar e de levar a mensagem de Deus. E eu quero com muito prazer estar apresentando os integrantes que vão fazer parte dessa aula de hoje, que vão levar essa mensagem de Deus até você, até a sua casa e também até a sua família. Do meu lado esquerdo está comigo o jovem Igor. Pode ser eu, Igor. Paz do Senhor, presbítero Juciones. Tudo bem, meu irmão? Bem demais, graças a Deus. Um privilégio de estar aqui novamente, Maravilha. apresentando mais um quadro juntamente com homens de Deus e mulheres de Deus para estar expressando melhor a palavra de Deus. É um privilégio. Que bênção, é uma maravilha. Também do meu lado direito está comigo, os irmãos já conhecem a jovem Paola. Pode ser eu, Paola? Pode ser eu, meu líder. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É um privilégio, como diz o Igor, né? Estar Maravilha. fazendo parte desse projeto com grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Maravilha, é um prazer estar lhe recebendo e mais uma vez quero também apresentar a nossa querida irmã jovem Kathleen. Pode ser eu, Kathleen? Paz do Senhor, presbítero Juciones. Tudo bem? Eu tô bem, sim, graças a Deus. E Que o senhor? maravilha, é um prazer estar lhe recebendo uma vez mais, para a gente levar essa mensagem de Deus para todos os jovens do nosso ministério, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil ou fora do Brasil, onde estiverem, né? Graças a Deus. Isso é é uma algo de- honra estar aqui. Amém, isso é algo de Deus e nós temos uma mensagem de Deus para essa geração. Yeah. A lição de hoje será a lição de número 5. O tema da lição é Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. É sobre esse conteúdo poderoso que nós queremos levar essa mensagem de Deus para todos os professores, todos os alunos, para o departamento de jovens do nosso ministério ou mesmo de outro ministério, porque isso é um conteúdo de Deus para toda essa geração. Lição de número 5, a lição que nós vamos nos dedicar nesse episódio de hoje. O nosso texto principal na pessoa do nosso querido irmão jovem Igor. Como texto principal temos: Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Meu Deus, é forte. Esse é o texto principal da nossa lição. Fazendo também a leitura do resumo da lição, nossa querida irmã jovem Paola. O resumo da lição nos diz: a obra de Deus é feita em cooperação, cada pessoa contribuindo com os talentos que o Senhor lhe concedeu. Meu Deus, é forte. Cada pessoa contribuindo com o talento que Deus lhe concedeu. Também os objetivos da lição na pessoa da nossa irmã jovem Kathleen. Os nossos objetivos hoje é compreender o papel da liderança e de influência exercido por Débora, é de identificar a atuação de Baraque e a de Jael no livramento do povo e extrair lições espirituais dessa vitória para a vivência cristã diária. Meu Deus, isso é forte, então é sobre isso que nós vamos falar nessa lição, essa lição que é tão poderosa, Yeah. a lição atual, né? O nosso irmão comentarista trouxe um conteúdo muito atual que fala sobre a realidade do jovem, embora que estamos falando sobre o povo de Israel e o seu percurso, estando na Terra Prometida, os seus desafios, porém nós temos aqui, né, nesse conteúdo, falando sobre essa história, algo que tem tudo a ver com a Com nossa os dias de atualidade. Sim. De forma introdutória, a gente quer falar sobre que Israel estava sob a opressão dos cananeus, né? Porém, no centro desse relato está Débora, uma mulher levantada por Deus. E é interessante analisar, Kathleen, que no contexto bíblico, Débora vai apresentar-se como uma mulher
temente a Deus e uma mulher corajosa. Uhum. Deus conta com mulheres tementes e corajosas. É É. interessante que a nossa aula, né, nós temos aqui duas mulheres, né, as Déboras de Deus levantadas Glória a nesse Deus, tempo amém. para fazer a diferença, né? Amém. E nós vemos também que ao lado de Débora, né, vai aparecer Baraque, um comandante militar também usado por Deus poderosamente. E também Jael, né, que também vai levar esse poder, essa coragem, essa virtude, essa sabedoria dada por Deus, uma mulher usada de forma decisiva para Deus. E nesse episódio desse projeto, nós vamos falar sobre essas duas mulheres e esse homem. É sobre isso que a nossa lição vai falar, sobre esse contexto. E é bom que o professor, né, esteja atento a isso para aplicar a aula no domingo para os jovens e também os alunos, né, que estão nos assistindo, que tem muitos alunos que nos Sim. assistem, esteja atento a esses detalhes, porque é um conteúdo de crescimento espiritual. Eu estou ansioso, irmã Paola, para a gente já iniciar, né, o primeiro ponto da nossa lição, que vai falar sobre Débora, uma mulher usada por Deus. O primeiro tópico é novo ciclo de infidelidade. Segundo tópico, perfil de Débora. Terceiro tópico, liderança inesperada. Sim. Vamos falar um pouco sobre isso, irmã Vamos. Paola? Então vamos para Bom, cima. em nome de Jesus. Eu Vamos vou falar bem com pouco, toda a irmãos, liberdade. porque eu tô ansiosa para ouvir os demais irmãos. Mas vamos lá. Débora, uma mulher usada por Deus. Yeah. O capítulo 4 de Juízes, vemos um novo ciclo de infidelidade e juízo sobre Israel. Após a morte de Eude, o povo novamente volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Israel já havia experimentado livramento, paz e a bondade de Deus, mas permitiu novamente que o seu coração se afastasse de Deus. Como consequência, Deus permitiu que fossem oprimidos pelos cananeus durante Meu Deus. 20 anos. Durante 20 anos, isso é muito anos, né? Muito tempo. Muito tempo. E após o clamor, Deus, com sua infinita misericórdia, Israel clama novamente e Deus levanta uma mulher chamada Débora. Débora, ela era uma mulher profetisa, ou seja, ela ouvia a voz de Deus e transmitia a sua mensagem ao povo. Débora também era juíza, responsável por orientar e resolver conflitos em Israel. O que torna Débora uma mulher extraordinária não é apenas a função que ela carregava, mas o seu caráter. Uhum. O povo confiava nela, procurava os seus conselhos, respeitavam suas decisões. Em uma época onde quase todos estavam perdidos, né, espiritualmente, Débora foi uma mulher que permaneceu fiel. Enquanto muitos estavam se afastando de Deus, ela permanecia fiel e perto de Deus. Então, antes de liderar pessoas, ela aprendeu a ser guiada por Deus. Meu Deus. Israel, naquela época, estava vivendo um período de guerra. Humanamente falando, todos queriam que Deus levantasse um guerreiro, né? Uhum. Ou talvez um comandante militar, ou um homem poderoso, mas Deus escolhe Débora. Deus tem suas formas de trabalhar. Deus, né? ele Deus é... tem seu jeito, Meu né? Deus. Sempre tem suas Deus tem formas. seu jeito. Sim, Deus tem seu jeito. Ela não possuía exércitos, não possuía armas, Meu Deus. não possuía carros de Isso é guerra, profundo, isso vai longe. mas ela possuía algo muito maior do que carros, armas, que é a presença de Deus. Não é? É forte. lindo. Isso aí é um segredo para essa geração, né, Kevin? Segredo. Realmente. Um segredo. Porque na nossa geração de hoje, ver alguém cheio do Espírito, rapaz, nossa geração tá precisando. Estamos como nos tempos de Israel, né? Realmente. Afastados de Deus, mas sempre tem uma Débora, um Baraque. Sempre tem alguém que Deus está Sempre tem. levantando aí, E né? isso aí nos mostra que a principal questão nunca foi sobre o que você tem ou sobre talvez o que você pode oferecer, mas é sobre o que você carrega. Exatamente. Pois Débora carregava a presença do Espírito Santo. Ela ouvia a voz de Deus, o que era o mais importante naquela época. Sim. Ouvia e obedecia, E né? obedecia, porque ela exatamente. entregava a mensagem de Deus para o povo. Exatamente. De nada nos adianta só ouvir e não obedecer aquilo que Exatamente. é falado, não é? É porque você isso. ouve em vão, né? Você não Exatamente. E isso é um segredo para o jovem, Sim. né? Tem muitos jovens que pensam que o segredo é
é ser alguém conhecido, é ser alguém famoso, é ser isso, aquilo, aquilo outro. E o segredo não é esse. Sim, O segredo é você ser conhecido por Deus. é. Que Entendeu? privilégio. Esse é o segredo. E um dos maiores privilégios também. É porque conhecer Deus todos conhecem. Sim. Todo mundo Mas fala, mas agora ser conhecido A por voz Deus. de Sabe o Deus que é ser também. conhecido por Deus? É Deus olhar para Satanás e falar assim: vixe lá, Meu servo Jó? Deus servo Jó. Tu viste? Viste lá, meu servo. Meu servo Jó, é Deus dando testemunho de um homem. Gente, isso é forte demais. Isso é um Deus. Já pensa? Imagine você, Deus. A Bíblia diz que Deus se assenta sobre o globo da terra. Ou seja, a terra é esse cabelo dos seus pés. Contexto bíblico. Diz que ele chama a estrela pelo nome e a estrela lhe obedece. Isso é Deus. Isso é Deus. Aí Deus, esse Deus inacessível, grandioso, diz assim: você está vendo lá o meu servo Jó? Então, esse é o segredo. A Bíblia diz que Deus estava procurando o homem. E achei Davi, Uhum. um homem segundo o meu coração. Então, o segredo é ser conhecido por Deus. Deixa eu falar agora para vocês aqui. Nós estamos em uma conversa entre jovens e a nossa lição é esse mesmo, esse diálogo, né? Sim. Quando você é conhecido por Deus, certamente coisas sobrenaturais Deus vai te fazer fazer. Exatamente. Porque todos os homens que foram conhecidos por Deus, um exemplo de José no Egito, é um exemplo clássico, Sim. Deus fez na vida dele. O que essa geração precisa entender é que precisa, de fato, chamar a atenção de Deus. Assim como Débora. Assim como Débora. Né? Débora é um exemplo clássico pra gente. É até porque Deus olha o coração, né? É. Não é a aparência, não é a sua força, não é o que você carrega, né? É o seu coração. É. Interessante que você está falando, Paola, que Deus olha a aparência, Kathleen. Prestem atenção nisso que eu falo para vocês. Deus ensinou um negócio tão poderoso para Samuel, que Samuel já era profeta, íntimo de Deus, conversava com Deus, tinha diálogo com Deus. Aí Deus manda ele para a casa de Jessé para ungir o rei, certo? E lá na casa de Jessé, Deus ensina um negócio para Samuel, que Samuel não tinha aprendido ainda. Quando Samuel chegou lá, que ele viu Eliúde, o irmão de Davi, passando na frente de Samuel, Samuel olhou e falou assim: eis aí o rei de Israel. Porque ele olhou a aparência. Yeah. E Deus estava dando um ensinamento para Samuel. Samuel, eu não olho como o homem olha. Eu não vejo como o homem vê. Porque na visão de Samuel, o cara tinha os perfis todos para ser o rei. Ele era alto como Saul era. Ele era bonito como Saul era. Forte, quem sabe assim, vamos fazer uma bombadão, né? Ele olha assim e fala Vamos assim... criar uma visão aqui. Vamos criar uma visão. Olha assim e fala assim, esse aqui é o rei. Aí Deus diz assim, não, Samuel, Não é. não é. Você tá vendo com o olhar da cara. Você está olhando como o homem olha. Eu não, eu olho de diferente. O coração dele está reprovado. E interessante que é o que acontece nos dias de hoje, É né? o que acontece nos dias de hoje. Deus olha o coração. Sim. Se fosse mediante ao olhar, quem olhava para Davi falava: "Ô, Não, mas não. quem é esse menino Esse para menino ser o rei?" pequeno. Quando Samuel vê o homem passando, Eliabe, né? Eliabe, o nome é Eliabe. Quando ele vê Eliabe passando, ele já queria virar o chifre e já ungir como rei. E Deus disse, não, Que senhor. aparência. Não, senhor. Ó, a vasilha do azeite é sua, mas o azeite que tá aí dentro é meu. Você vai ungir quem eu quero. E esse aí tá reprovado. Então, esse é o segredo, né, Paola? É, eu sei. Deus olhou para Débora e encontrou uma mulher. E um temente. coração disposto. É, isso aí. Isso é Então, poderoso. Voltando aqui, então a escolha de Débora nos ensina que, como a gente tem falado, não trabalha segundo os padrões humanos. Porque enquanto homens olham para a aparência, a posição, força, Deus vai olhar o nosso coração. Então Deus usou a coragem e sabedoria de Débora para cumprir o seu propósito. Porque Débora não era uma guerreira, não possuía exército e nem se encaixava naquilo que as pessoas esperavam. Mas mesmo assim, Deus a escolheu. E é por isso que eu sempre bato na tecla, irmãos, que não faz sentido compararmos com ninguém. Porque Deus não chamou Débora para ser como Gideão, ou como Josué, ou como Sansão. Deus chamou Débora para ser Débora. Da mesma forma, Deus não espera que você seja igual a outra pessoa. Até porque cada um recebe seus próprios dons, seus próprios talentos e chamados diferentes, né? A comparação, eu gosto muito de falar que faz a gente perder tempo.
olhando para aquilo que Deus deu a outros, enquanto deixamos de desenvolver aquilo que Ele colocou nas nossas próprias mãos. E por isso, muitas das vezes, a gente acaba deixando o nosso chamado de lado, porque a gente vê o irmão e fala, mas meu Deus, eu queria ter, como eles falam, 1% da fé ou do que ele carrega, né? E a gente acaba deixando o nosso chamado de lado. O nosso chamado também é poderoso. Deus quer nos usar, mas do jeito que Ele vai usar você é diferente do que Ele usa o irmão. Exatamente. Isso é interessante, é um adendo e um aviso para essa geração a não querer se comparar com o outro. Porque, olha só, vou citar 2 exemplos aqui que são assim, muito interessantes biblicamente. Davi foi chamado para ser guerreiro, certo? Davi não inicia as suas guerras com espada. Davi inicia a sua guerra contra o gigante com pedra e com uma funda. Só que chega um exato momento que Deus faz um upgrade nele, né? E aí ele precisa usar a espada. Na hora de usar a espada, Deus vai usar Davi com a espada. Mas na hora de usar a pedra e a funda, Deus vai usar a pedra e a funda. Você precisa entender como é que Deus quer te usar em cada tempo. Para que Deus daria habilidade para José usar espada, sendo que José não usaria espada? José nunca pegou numa espada, Kathleen. Então. Ele só ficou assentado no trono de governador e ele só salvou o mundo da pobreza. Que ele foi chamado É só isso que ele fez. Só isso. Que coisa. Só isso. Mas era o chamado dele. O chamado dele não era trabalhar com espada. José não sabia trabalhar com espada. Deus não deu habilidade para ele trabalhar com espada. Agora, Davi não. Davi precisava trabalhar com a espada. É esse que é o segredo. É você ser usado naquilo que Deus te chamou. E existem 2 problemas dessa geração. Primeiro problema grave. Não acreditam na sua chamada. Não acreditam. Segundo problema grave. Os que acreditam querem copiar os que já existem. E não usam a sua própria capacidade. Aquilo que Deus deu em você. Você pode ter referências. Não estou dizendo para vocês, jovens, que vocês não podem ter referências. Devem ter referências. Porque, afinal de contas, Josué só se tornou Josué porque a referência dele era Moisés. Você pode ter referência. Porém, Josué não copiou o perfil de Moisés. Não quis fazer uma réplica de Moisés. Josué foi Josué. Eliseu, ele não quis ser uma cópia de Elias. Ele foi Eliseu. Ele disse, assim como o Senhor foi com Elias, o meu Senhor, seja comigo agora. Josué, assim como o Senhor foi com Moisés, seja comigo. O que essa geração precisa fazer é falar, Deus, assim como o Senhor está sendo com o pastor Silmar, seja comigo também. Esse é o segredo. Desse jeito. É porque, assim, nessa visão, cada um de nós vivemos e escrevemos a nossa própria história. Né? Então nós não podemos viver a história do outro. Não podemos pegar o chamado do outro e tentar assimilar o nosso chamado com o chamado do outro. Isso. Assim como o nosso presbítero Justianos nos trouxe, se compararmos José com Davi, não faria o menor sentido, porque cada um foi chamado para uma função diferente. E cada um, se pegarmos, executou com excelência a função que Deus tinha dado. Porque Davi foi chamado para quê? Para matar gigante. Como o nosso presbítero já disse, usar a espada. Mas para um governador, ele não precisaria matar gigante. Talvez os gigantes que ele enfrentaria seriam outros. Seriam outros problemas. Então, quando a gente pega o nosso chamado e tenta encaixar no chamado de outras pessoas, isso pode até mesmo nos trazer frustrações, nos trazer empecilhos, porque muitas das vezes a pessoa é usada de uma forma, aí você quer ser usado da mesma forma, mas não é aquilo que Deus tem para a sua vida. Então devemos sempre focar que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma exclusiva. Seja você da forma que você fale, só que fale com sinceridade, fale com verdade, porque a palavra de Deus em si, ela traz vida, traz cura, traz libertação. Então fala da sua forma, fala da sua maneira, porque você não precisa ser imitador de alguém, porque Jesus já veio na terra e falou, sejam meus imitadores. Então temos como exemplo o próprio Jesus. Devemos ser imitadores de Jesus, cumprir a palavra como Jesus cumpriu. Olhar os caminhos e falar assim, o que Jesus fazeria nessa situação? O que Jesus fazeria nesse caminho? O contexto que a gente está falando é exatamente isso. Não é de você ter alguém como referência. O contexto é de querer ser uma réplica. De querer ser uma cópia. Deixa eu falar um negócio pra você aqui.
Não sei se vocês lembram, mas parece que o pai de José deu uma túnica para ele, né? Deu. Teve esse negócio, né? Mas a túnica era de quem? De José. Os irmãos de José queriam a túnica de José. Só que existe o seguinte, um irmão ia vestir a túnica ficava apertada demais, porque a túnica era de José. Outro exemplo clássico é quando Saul disse para Davi, para você enfrentar o gigante, você tem que vestir a minha armadura. Quando Davi foi colocar a Cadê Davi armadura, na armadura? meu Deus do céu, ele ficou travado, Sumiu. não conseguia fazer nada, porque a armadura não era dele. É, É nesse sentido que ele está falando. Usa a ferramenta que Deus te deu, Kathleen. é. Usa a ferramenta que Deus te deu, Paula. O segredo é esse. Cada um sabe. Lá no seu coração você sabe. Eu sempre digo e vou dizer, e eu quero dizer para essa geração entender. Eu creio, entendo e sei qual é o meu chamado. Eu sei qual é o meu chamado. Eu sei por que Deus me colocou aqui. Sim. Eu tenho a convicção, e é isso que essa geração precisa ter. Eu te faço uma pergunta. Você sabe qual é o seu chamado? Uau. Você sabe em qual área Deus quer te usar? Se você não sabe, é um convite que eu te faço aqui hoje. Fecha a porta daquele quarto seu, dobra esse joelho seu no chão e fala com Deus. Deus, me faça entender para que o Senhor me chamou. O que o Senhor quer me usar. E certamente Deus vai te instrumentalizar. E quando Deus te instrumentalizar, coisas sobrenaturais vão acontecer. É muito profundo isso daí, né, gente? É É forte. muito profundo, porque existem pessoas que Deus vai usar para curar outras através de um abraço. Exatamente. Já outras através de uma oração. Exatamente. É muito forte A mesmo. prova disso é que Pedro passava, a sombra de Pedro É. curava. Já Paulo não. Paulo pegava o lenço de Paulo. Então, Deus usa cada um do seu Sim, jeito. É uma Deus forma misterioso. exclusiva de cada um. No final, Deus continua sendo bom. É isso aí. Então, voltando aqui, a história, eu também aprendo com a história de Débora, que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, né? Aprendemos com Débora que ela não confiou na sua própria capacidade, mas na direção de Deus. Então, sua vida foi a prova de que quando alguém está disposto a obedecer, Deus pode fazer dessa pessoa um instrumento de transformação. Quando entendemos que Deus trabalha de forma única na vida de cada pessoa, deixamos de competir e começamos a cumprir os propósitos para qual fomos chamados. Meu Deus. E aqui eu encerro. Isso é forte. Isso é forte. Deixamos de competir e dedicamos a fazer aquilo que fomos chamados. Sim. Isso é um segredo, né? E aí entra o que o senhor perguntou, né? Se você sabe qual é o seu chamado, né? A partir do momento que você descobrir qual é o seu chamado, você passa a cumprir. Não precisa competir com ninguém. Não precisa competir com ninguém. É porque até mesmo a nossa função nunca foi competir. Nunca foi competir. A nossa função sempre foi expandir cada vez mais. Exatamente. Porque o que Deus nos deu não é nosso. Não faz sentido. E é Deus, tudo pra honra e praticamente, glória se dele. formos pegar assim, Deus não nos deu, Ele nos emprestou e falou, use de uma boa forma. Porque se formos analisar assim, tipo assim, seria algo como seria egoísta de uma pessoa que recebeu algo e falasse assim, não, eu sou melhor que Sim, tal pessoa, sim. eu sou melhor. Extraria um sentimento que não vem do Senhor. Não. Então, mediante a isso, o Evangelho não tem essa disputa de querer um ser melhor que o outro, porque caminhamos no mesmo caminho, que leva a quem? Ao céu. Eu geralmente falo que quando encontra uma pessoa que tem esse pensamento de competir, é porque não teve um encontro totalmente com Deus, não sabe. Não sabe. É uma pessoa que está confusa ainda da vida espiritual. Uhum. Porque imagine você, Kathleen, não faz sentido Abraão querer competir com Moisés. Não faz. Qual o sentido que faz? Da mesma forma que Baraque poderia ter a vontade de competir com Débora. por ela ser mulher ou Aham, qualquer coisa não, do eu tipo. sou homem. Exato. Eu sou Baraque. Mas o Não. que ele fez? Ele sabia que ela era a profetisa, que Deus havia escolhido para ajudar o povo naquele momento. O que ele fez? Ele simplesmente ouviu. Isso é interessante. E o povo confiava nela. E o povo confiava. Isso é interessante porque se mostra a humildade de Baraque. Em reconhecer a autoridade de Deus na vida de alguém. Quem não reconhece a autoridade de Deus na vida de alguém nunca será exaltado por Deus. Nunca. Realmente. Então, outro detalhe.
quem não se assenta para ouvir nunca se levantará para Yep. ensinar. Uau. São preceitos. Isso são princípios que precisamos levar para toda a vida. Então isso é muito interessante. O contexto dessa lição está Tá. poderoso. Maravilha. É forte. Maravilha. Amém. Então vamos para o segundo ponto da nossa lição, os papéis de Baraque e Jael. A mensagem de Deus a Baraque é o primeiro tópico. O segundo tópico, palavras de encorajamento. Terceiro tópico, a ação de Jael. Né? Vamos lá, eu estou ansioso para te ouvir falar um pouquinho, irmão Igor. Nós já conversamos bastante aqui, Benção, mas benção. vamos falar mais um pouquinho sobre esse contexto aqui. A mensagem de Deus a Baraque. Aqui vamos ver quando Deus usa a Débora para falar com Baraque, que ela vai e dá uma ordem a Baraque que vinha do Senhor, para que ele reunisse homens e enfrentasse o exército de Jabim. Nessa hora que Débora fala com Baraque, houve uma hesitação de Baraque, pois ele olhava para o exército de Jabim e colocava muitas dificuldades. Isso aí é algo que nós podemos trazer até para os dias de hoje, pois quem estava falando com Baraque era o próprio Senhor. Era uma voz que vinha do próprio Senhor para Baraque. E mesmo sendo uma voz que vinha do Senhor, Baraque se sentiu com medo em meio àquela situação. E mediante aos dias atuais, somos da mesma forma. Deus se levanta, fala conosco, nos dá uma autoridade, nos reveste para uma certa função e muitas das vezes a gente se sente com medo de fazer tal coisa. Yeah. Optamos a não confiar sinceramente no que o Senhor pode fazer. Porque se analisarmos no contexto da Bíblia, quem é o Deus que estava falando com Baraque? É o Rei dos Reis, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que proveu todas as coisas necessárias para esse povo, desde a saída desse povo do Egito até onde eles estavam. Deus usa Débora para falar com Baraque e mesmo assim Baraque se sente com medo. Aí Débora fala com Baraque. Baraque, gerado a esse sentimento que ele teve, ela fala: a morte de Císara não será através de uma mão de um homem. O mérito será através de uma mão de uma mulher. E isso nos mostra um grande cenário assim, até mesmo diferente, pois todo mundo esperava que Deus levantasse um homem. Yeah. Deus levantava um líder alfa, poderoso, assim como foi os antepassados. Aí Deus levanta Débora, uma mulher sábia, uma mulher que sabia edificar. Aí Baraque olha e fala: eu só vou, mas se você for comigo. Para você é ver, forte, na Igor. lição, o nosso comentarista nos deixou assim, ó. Deixa eu só achar aqui. Mas ele diz explicitamente assim, que o evangelho do Senhor não se dá para se fazer sozinho. Que é justamente sobre o que nós estávamos falando. Não é uma competição, não é uma batalha. O evangelho do Senhor não é algo que a gente quer ser um melhor que o outro. Yeah. Nós vivemos em uma união. Aqui somos irmãos, unidos com um só propósito: ganhar almas, tirar pessoas que estão sendo cativas pelo inimigo, livrar pessoas que estão sendo escravas do pecado e trazer para Cristo e caminharmos junto para o céu. Então, sim. Essa é a nossa função como cristão. Então, mediante a isso, Débora, ela foi uma mulher muito usada por Deus, porque um pouco mais para frente, aqui já como nosso segundo tópico, vai nos falar a palavra de encorajamento. Pois Baraque era um líder militar de Israel. Baraque era um homem do poder militar bélico grande. Aham. Pois, tipo assim, Baraque era um homem do poder militar de Israel preparado. Era um homem capacitado para aquilo. E mesmo assim ele se sentiu com medo em combater com Císara. Pois o exército de Císara era um exército, na época, muito grande. Pois Císara tinha 900 carros de ferro, que eram puxados por cavalo, com lâminas nas rodas, com soldados preparados com lanças e espadas acima, que quebrava qualquer linha, quebrava qualquer barreira de um exército. Yeah. Então, quando Baraque observa esse cenário, ele sente medo. Yeah. Porque é o que acontece nos dias de hoje. É interessante analisar isso, porque o que Baraque está dizendo, olha, humanamente, pela habilidade que eu tenho, pela experiência que eu tenho, não dá. Uhum. Não dá pra gente, não. Olhando assim, A visão humanamente, humana, né? não dá. É. É basicamente que ele estava olhando assim, o olhar dele estava igual o moço de Eliseu. Meu Deus, o exército é grande demais, meu Deus. Mas aí,
essa é a questão. Abra a visão deles. É que quando as coisas estão difíceis demais, é aí que tá bom para Deus fazer. É esse o ponto exato que Deus vai fazer. Porque É que quando nem tá aquele impossível hino, né? por homem, né? É nas horas mais difíceis que ele mais te É, vê. isso aí. É porque Deus também não escolhe ocasiões favoráveis. Não né? é. Deus Verdade. faz quando Ele quer, Sim. independente de quando você está e como você está, o que Sim. você tem para oferecer. Porque naquela época, quem era o poder sobre a vida de Baraque para que ele ganhasse ali, não eram as suas capacidades. Olha, Não era o que ele tinha, era o poder de Deus na vida dele. Você já parou para analisar que Deus faz uns trem assim? Louco, né? É loucura, porque ó, imagina, Deus fala que vai libertar o povo. Moisés conhecia o Egito, Moisés Sim. viveu lá. Moisés conhecia. O porquê que é que Moisés vai fugir em direção ao mar? Vai em direção ao mar. Contrário. Como assim? Mas é Deus que dá a direção para ele, vai. Aí ele chega lá e aí, vai fazer o que agora? Tá na frente do mar, meu Deus do céu. Aí o povo olha para Moisés e fala assim, mas que líder desapreparado Que é homem você, louco Moisés? aí. Tanto lugar para nos trazer, você traz ver. na frente do mar. Na frente do mar, Agora Vamos vai tudo morrer todo morrer mundo. aqui e ainda Que ser não. jogado no mar. do lado montanha, do outro lado montanha, mar na frente, aí dá uma olhadinha para trás sem farol. Vou matar todo mundo. E aí, o que nós vamos fazer? Aí Deus fala, não, deixa, que a hora que tá difícil demais, eu chego e resolvo o problema. E mediante a isso nós vemos a postura de um líder que conhece e ouve a voz de Deus. Porque imagina a pressão que aquele povo, Meu Deus. em frente ao mar, vendo que o rei estava vindo para acabar com eles. Imagina a pressão que eles não jogaram sobre Moisés naquele exato momento. E teve uma das nossas aulas que eu falei que o líder, em alguns momentos, ele tem que fazer assim, ó. Olhar pro seu departamento e falar assim, ó, todo mundo faz silêncio. Ele fala pro povo de forma educada. Moisés é educado. Fala assim, ó, aquetai-vos. Aquetai-vos. Deus falando através de Moisés, aquetai-vos. Então o povo se aquieta, porque existe um momento que o líder tem que falar para os seus liderados, fazer silêncio. Né? Façam silêncio. Porque eu não preciso ouvir as vozes de vocês. Eu preciso ouvir só uma voz. De quem é a voz que eu preciso ouvir? A voz de quem lhe chamou. A voz de quem deu a você a sua chamada. O líder precisa ter essa postura, ter esse posicionamento. Tem hora que não dá pra ouvir pai, não dá pra ouvir mãe, não dá pra ouvir amigo, não dá pra ouvir namorada, não dá pra ouvir namorado, não dá pra ouvir esposa, não dá pra ouvir ninguém. Só Deus. E ele falou sobre isso. Fecha a porta do quarto, fala o que você precisa em segredo, e ele em secreto vai te ouvir, vai te entender. E isso nos traz o que você falou no começo, né? Moisés, ele acreditava no chamado que Deus tinha na vida dele. Exatamente. Moisés, em momento nenhum, você vê que Moisés temeu e falou assim, ixi, agora não vai ser todos mortos. Moisés confiava no seu chamado. Ele sabia quem tinha chamado ele. Ele, além de confiar no seu chamado, ele sabia quem o chamou. Então é diferente. Sim. Moisés sabia que talvez ele estava em frente ao mar, olhava para o exército do faraó vindo e falava, não tem solução. Mas ele sabia, eu tenho um Deus, que vale sobre todas as coisas. E eu sei que se nós não passar por cima desse mar, não passar por baixo, Deus nem que ele pega nós aqui e passa nós. Voa da asa pra não Não sei de que forma que nós vamos passar, mas A providência vai vir, né? nós Então, vamos chegar do outro lado. a visão de Baraque é essa visão que ele está dizendo, olha, as perspectivas humanas, e isso acontece com a gente no dia a dia. Sim. Muitas vezes um rapaz vai namorar, ele fica indeciso, será que é essa moça de Deus? Entendeu? Muitas vezes as condições não são favoráveis e precisa da intervenção de Deus. É o que Baraque está dizendo, olha, eu com a minha experiência profissional, que eu sou bom na espada, eu olhando aqui, No olhar. olha, se for para dividir essa galera para nós matar aí, vai dar muita gente para matar um sozinho, hein? A gente precisa de providência. E é por isso que ele faz essa ressalva, apresenta essa circunstância. Mas é nesse momento que Deus chega para resolver o negócio, né? E a parte interessante, porque aí mostra o principal motivo, porque lá no começo, quando ele pede que Débora fosse junto com ele, não explica na Bíblia o motivo por que ele fez esse pedido. Mas aqui na frente, um pouco mais para frente, no nosso tópico 2, vai nos mostrar que ela o exorta. Ela o exorta. Quando ele se sente com medo, que ele se sente aflito, aquela situação, Débora vira para ele e fala assim, ó, levanta-te,
porque esse é o dia em que o Senhor tem dado a Císara na tua mão. Uau. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Uau. Então ela simplesmente exorta e motiva Baraque a fazer tamanha coisa, porque Baraque olha para aquela situação e fala, eu por si só não consigo. Na minha visão humana, não dá para mim. 900 carros de ferro, nosso exército de pé com a espadinha, não dá. Mas Baraque, movido ao poder do Espírito Santo, naquela mesma batalha, matou a todos. Todos foram exterminados, não sobrou sequer um. Só que em meio a essa batalha, Císara ainda consegue fugir. E vai se refugiar onde? Na casa de Jael, que já é o nosso próximo ponto. Jael, esposa de Éber, um nômade. Quando ele foge da batalha e chega na casa de Jael, ele olha porque Éber, ele tinha uma aliança ali, tipo assim, Císara achou seguro de estar na casa de Jael pela aliança que tinha entre Éber e Jabim. Ele se sentiu seguro, ele falou, aqui eu posso entrar, comer e dormir tranquila. Aí nós vemos a sabedoria de uma mulher. Pois ela coloca o inimigo para dentro de casa, trata do inimigo, cobre o inimigo, faz com que ele durma, pega uma estaca, um martelo, Já era terrível. sem piedade nenhuma, crava ele no chão, tirando a sua vida. E quando os soldados vêm atrás dele para que exterminasse, Jael só fala assim, vem cá, olha aqui dentro ali, quem é que está ali, cravado no chão. E nesse exato momento se cumpre o que Débora tinha falado com Baraque. Se cumpre ali a profecia cujo ela tinha falado que seria dado a morte de Císara a uma mulher. E mediante a guerra, todo aquele caos, ele foge, vai para a casa de uma mulher que era muito sábia e que efetua aquilo conforme tinha sido dito por Débora. Aí nós vemos, porque, tipo assim, Deus não precisa das suas condições, Deus não precisa que você tenha coisas favoráveis para colaborar com o chamado que Ele te deu. Deus faz da forma que Ele quer, usa quem Ele quer e faz e tudo vai bem e acontece da forma correta que tem que ser acontecer. Do jeito que Ele quer. Porque se formos analisar nas visões humanas, Baraque, tipo assim, poderia estar olhando assim por exército de Císara e falando assim, não dá mesmo não. Eu vou ir contra um exército que tem 900 carros, contra cavalos, que tipo assim, contra pessoas armadas com rodas cheias de lança, não vai dar. Quando esse povo passar, vai demolir todo mundo, vai matar todo mundo. Só que Deus não escolhe situações favoráveis para vencer batalhas. Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus não precisa de situação que favorece a Ele a nada. Deus faz da forma que quer e quando quer. E tudo se forma. É isso mesmo. Se tiver difícil demais, Ele resolve. Né? Por exemplo, se a situação não é favorável também, se olhando humanamente não tem como acontecer, deixa que Ele resolve também. É assim. O mar está revolto, aquieta te vento, calma, Timar. Esse é Deus. Temos muitas citações bíblicas. Temos muitos exemplos. Aí, se não tem probabilidade de acontecer, Ele faz criar a probabilidade. Então, é essa que é a situação. Confiar em Deus ao ponto de saber que Deus é quem traz a providência. Isso traz o grande ensinamento de confiar, porque é o que nos resta fazer. Porque se formos confiantes e fiéis a Deus, mesmo que a situação não seja favorável, mas se Deus estiver presente nas nossas vidas, a vitória é certa. Já é certa no nome de Jesus. Muito bem, vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, lições da vitória. O primeiro tópico é tributo a Deus, segundo, liderança, cooperação e sinergia, e o terceiro é o papel das mulheres. Tópico esse que será comentado pela nossa querida irmã Kathleen, com toda liberdade. Tô ansiosa. É isso aí, vamos pra cima. Eu gostaria de começar já definindo tributo a Deus. Porque tributo a Deus, ele vai se referir à entrega, à adoração e ao serviço a Deus, ao invés de um valor monetário. Mas vale a pena lembrar que essa entrega, essa adoração, esse serviço a Deus é algo genuíno. Não é algo que você vai fazer apenas por fazer para ser fachada. Isso é forte. É algo que você vai fazer porque você sentiu de fazer tal coisa. E
Isso eu gosto de pensar que em Juízes 5, do 1 ao 2, que vai ser quando introdução lá do povo agradecendo a Deus pela vitória que eles receberam Meu Deus. ao derrotar Cícera. E eu acho isso bonito porque, gente, um exército formidável. E aí você vê lá o povo todo reunido, fazendo essa festa. Tudo porque ganharam uma guerra. Yeah. Ou seja, uma guerra que era impossível eles ganharem. Realmente. Né? Realmente. E Deus, então, concede a eles a vitória. Eu vou falar mais uma vez. Quem é fiel a Deus é colecionador de vitórias. Sempre. É colecionador de vitórias. Então, Não tem isso. isso que a Manquete está dizendo é lindo. E além deles ganharem a vitória, eles sabiam que a vitória não era deles por eles. Por eles. Pela capacidade deles. Né? E por isso faz um tributo a Deus. Sim. Nossa geração hoje em dia normalmente se esquece de agradecer a Deus e Meu colocá-lo Deus. como Prioridade. Prioridade. É. Como prioridade. a minha geração hoje em dia é tudo pelo ser humano. É minha inteligência que fez isso, Uhum. é minha capacidade, minha estratégia, meu planejamento. E eles se esquecem que Deus é o centro, que Deus deve ser atribuído a tal vitória. Meu Deus. Se não for Deus, aqui, que será de nós? Meu Deus, isso é forte. É porque até mesmo as Uau. falácias, igual nós estávamos estudando nas últimas último revistas, nós vivemos sobre a questão do humanismo, né? Onde a pessoa se enquadra, onde tudo que ela faz vem dela. Uhum. Só que a capacidade nunca vem do ser humano, porque nós não somos nada. Exatamente. Se olharmos o nosso poder, o que nós podemos fazer, quem somos nós? Quem são? Nada. Yeah. Quem Nem tem o aqui estaríamos hoje. Quem é que está na terra ou debaixo da terra que pode olhar para o mar e falar assim, abre, fecha, Yeah. Ou acalma a acalma? tempestade. Não tem ninguém que possa fazer isso. Então, só Deus que pode operar nessas situações onde talvez no olhar humano fala, não tem solução, Yeah. não tem jeito. E justamente no nosso contexto humano de hoje, isso nos traz um grande ensinamento. Porque existem pessoas aí fora que olham para certas situações da sua vida e falam, eu sozinho não consigo. Talvez seja largar de um vício, sair das drogas, sair de certas situações de humilhações ali na área sexual, seja uma pessoa que esmola aí por alguns motivos. Então a pessoa se torna escrava desse pecado e não consegue sair. Mas Deus opera sobre todas as causas. E como o presbítero Juciones nos trouxe, quem segue a Jesus coleciona vitória, Yeah. não tem erro. Yeah. Quem caminha com Jesus, quem anda caminho com Jesus em luz, não tem como dar errado. O caminho muitas das vezes pode ser estreito. O caminho que nos leva ao céu tem espinhos, tem altos e baixos, tem montanhas, mas o que devemos fazer? Ser confiantes, sermos fiéis e sempre mantermos a obediência naquilo que Deus nos falou. Meu Deus, é forte. Porque, além de ouvir a voz de Deus, devemos ser obedientes naquilo que Ele Yeah. fala. Yeah, isso é forte. Porque sem Deus não somos nada. Não dá, não dá. Sem dá. Deus não dá, Não né, dá. Kathleen? Sem Deus não dá. E aí eu queria passar para o segundo ponto, onde vai Aham. falar sobre liderança, cooperação e sinergia. Gente, sinergia é como se fosse a cooperação de ambas ou mais pessoas, de duas ou mais pessoas, tá? Só para definir aqui, porque Isso é muito bom. Isso é muito palavra bom. difícil, né? Ai, mas não é isso. Mas nesse tópico eu gostaria de falar sobre como Débora foi uma líder encorajadora, sobre como Baraque ele foi responsável pela batalha militar e Jael foi a agente do juízo divino. Débora, eu acho bonito o fato que ela representa a coragem. Yeah. Tipo assim, ela tava lá, ela tinha um discernimento, tinha obediência, mas ela também tinha a coragem. Porque pensa comigo, enfrentar um povo, tipo assim, você ser juíza, enfrentar um povo, primeira juíza e profetiza na Bíblia, Yeah. Yeah. não era fácil. Não. Não era fácil. Naqueles tempos ainda, Então, pior ainda. Exato, exato. e Baraque, ele é a outra metade, né? Ele era um Militar. militar, ele já era líder de guerra, né? Yeah. E ele era bem conhecido no meio. Mas ele teve o quê? Medo. Teve medo. E aí Débora fez o quê? Foi lá e encorajou Meu como Deus. um bom líder, gente. Um bom líder, Tá ele... profundo, Cat. Isso é Tá? forte. Isso é forte. Tá? Mas um bom líder, ele não vai estar ali só pra encorajar. Ele também vai te dar uns puxão de orelha.
Mas é importante lembrar, ele vai estar ali pra É. você, pra te ajudar. Que os te puxões de encorajar. orelha é pro seu bem. Né? Exato. É importante Isso. lembrar. Aí, ó, meu líder de jovens. E isso mostra como casa perfeito, né? Porque É. mediante a isso temos a maior virtude de Débora, que era a coragem. Sim. E justamente o que faltou a Baraque. Então, você vê com a união que Deus uniu naquele exato momento, selando o que um não tinha no outro, formando uma força isso que que- poderia abalar com Por qualquer isso que eles exército. falam que Deus une é propósito. Esse é o cenário da obra de Deus. Deus sempre vai usar um de uma forma e outro de outra. Yeah. A prova é o exemplo que a irmã Cat está trazendo. Yes. Débora estava enfrentando um desafio, mas com coragem. Uhum. Aí ela vai conversar com um homem de guerra, que é acostumado a cortar todo mundo na espada. Uma mulher Aí tá era com medo, aí soldado. Débora chega e fala, pô, vambora, meu filho, deixa de ser Nutella. Né? Seja raiz, meu irmão, vamos pra cima, Ó, Baraque. imagina o cenário de Baraque olhando pra Débora, falando assim, eu já matei tanta gente, já ganhei de tantos exércitos, É. uma mulher olhando pra mim, falando que tem coragem? Não sei Ah, se- não, vou ter que tomar Não, postura, vou ter que tomar Mas ela postura. diz, não, eu vou pra cima. Eu vou depois, pra cima. Depois de Deus usar Não. essa profetisa Se falar Débora comigo, tá tendo coragem, vou pra cima, vou pra cima. É. E a gente tem o outro lado da moeda, que é Jael. Uhum. Jael, ela foi uma mulher astuta. Ela foi uma mulher cuja sabedoria e o discernimento... É, Gente, eu vou ser bem sincera. Se fosse eu acho que eu não agiria assim, não. é. Mas ela teve tanta astúcia, tanta sabedoria. Não, eu vou trazer o inimigo vai entrar, vai comer, vai beber, vai dormir. Quando ele estiver dormindo, eu vou lá e vou Executá-lo. executá-lo. É uma palavra mais bonita do que a que eu tava pensando. Eu vou executá-lo. Essa aí tá mais bonita do que falar eu tava cravalo pensando. no chão com estaca não fica muito legal. É. E é interessante porque você disse uma palavra que faz toda a diferença: discernimento. Uhum. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Não. Naquele tempo não tinha um e-mail, Instagram, Instagram. né? Não tinha Facebook. nada disso. Então, como é que essa mulher sabia que era para matar esse homem? Não Então, é? O nome disso é discernimento. Quando o homem chegou na casa dela, Deus já tinha falado para ela: pode matar. Eu já dei ele na sua mão. Levei para dentro da sua casa para você executá-lo. É isso, discernimento. E isso traz um grande exemplo, né? Já pensou se já não tivesse preparada naquele Então, momento para executar tal função? Então uma coisa, ela não matou na espadada, não foi a machadada, não foi. Ela pegou a ferramenta que ela tinha. Sábia. Ela pegou a ferramenta que tinha. Então, sempre esse contexto. Deus vai te usar na ferramenta que você tem, a ferramenta que Deus te deu. É essa ferramenta que Deus quer O que seu você chamado é utilize. seu, não é dos outros. Exatamente. Execute o seu chamado. E o que é engraçado é que todos foram usados. Davi matou um gigante com a pedra. É. Císara matou... Ah, não. Jael matou a Císara com estaca. Então, Deus usa a coisa que você tem. Deus usa o que você tem em mãos. Mas se você observar, Deus sempre usou o que tinha em mãos, mas sempre cumpriu o propósito Yeah. que ele queria que fosse Uhum. cumprido. Mas é. Então, independente da função, do que você tem a oferecer, Deus sempre foi fiel e sempre cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir com as ferramentas que Sim. tinha em mãos. Exatamente. Uma vez me foi falado, o seu trabalho ninguém vai fazer por você. Yep. Tem outras pessoas pra te ajudar. Tem. Mas o que é seu é seu. Yeah. Não tem como eu chegar no meu líder e fazer o trabalho de líder. Eu Yeah. sou mídia. Yeah. Não tem como. Não tem como. Não tem como ele chegar e fazer meu papel de mídia. Yeah. O que é meu é meu. Yeah. É isso aí, é de Deus, né? Não, Que tá forte, tá profundo Lição isso aí. poderosa e estou aqui, vou usar o Impactado. vocabulário do Josimar. Esbabacado. Esbabacado. Deus está fazendo uma obra poderosa. Tá. E Manquete está na ousadia do Yeah. Espírito, né? Deus abençoe sua vida, minha Amém. filha. Muito bom. Que aula produtiva, que aula voltada para o jovem, né? É uma aula dinâmica, envolvente e poderosa. Muito bem, Manquete. Pode concluir o seu... É. O terceiro tópico, ele vai falar sobre o papel das mulheres, né? E eu queria só mencionar que durante a Bíblia inteira, basicamente, a gente pode ver Deus contribuindo para a restauração da dignidade e do papel da mulher na história de salvação, né? A gente tem as duas irmãs que chegaram a Moisés, pois elas não teriam direito à herança, pois seu pai havia falecido e não havia nenhum irmão. Elas chegam a Moisés, nós não temos direito à herança. Moisés podia ter falado,
Pela lei, vocês não têm nada. Vai ser dividido para algum homem da sua casa. O que ele faz? Ele consulta Deus. Exatamente. E aí, o que? Deus, não. Divida. E a partir disso, as mulheres começam a ter direito à herança quando não há algum irmão primogênito Exato. na casa. E eu acho isso lindo. A gente tem Esther. Ela orou meses, semanas, para interceder por conta dos judeus. Maria, que honra maior poder gerar a vida do Filho de Deus. A gente vê durante a Bíblia inteira Deus fazendo essa obra de restaurar a dignidade da mulher. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, isso é poderoso. É Deus demonstrando a sua forma de usar cada um, inclusive as mulheres. Sim. Né? Essa parte que ela citou sobre as irmãs que chegam a Moisés é até interessante, porque na época a lei era que... Deixa eu só falar um negócio rapidinho, segura só um pouquinho. Pode falar. Se vocês sabem de quem que é que a Cat tá falando, você que tá ouvindo, se você sabe, vai lá. Eu só vou falar assim, as filhas de... aí você vai saber. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Mas se você sabe, vai lá no nosso vídeo lá e coloca o nome lá. Se você acertar o nome, tá bom? Pode ser que a nossa equipe te procure para você vir aqui no próximo trimestre participar da aula com a gente. Ó, é uma boa. Porque quem souber o nome dessas mulheres, certamente é conhecedor de Bíblia. Sim. Eu quero te dar de parabéns, você foi longe agora, viu? Não, a gente vai revelar o nome não, tá? Você vai falar aí no vídeo e se você falar no vídeo, quem sabe você vai ser convidado. Vai lá, pode prosseguir. Aí, mediante a isso, vemos que naquela época a lei era para que a herança fosse passada para um homem. Aí você vê que mulheres sábias, elas buscaram a Deus. E elas não foram lá criar barraco. Não. Elas foram lá falar com Moisés humildemente. Humildemente. Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Explicou a história. E marcou, né? Não. Porque depois daquele ato, mudou-se a lei. Exatamente. O potencial que tem de uma mulher que conversa com Deus. Mudou a lei para favorecer a elas. Porque aí, a partir daquele momento, viraram e falaram: todo pai que morrer, que não tiver filhos homens, primogênitos homens, que passe a herança para com eles, a herança será dividida para com as mulheres. Então, a partir daquele momento, marcou aquele momento, pois elas foram e mudaram aquele cenário. Foi um marco. A partir delas foram mudadas umas leis. Então isso prova a fidelidade de Deus para com quem é fiel com Ele. Então isso nos traz um grande ensinamento. É isso. Realmente. Eu gostaria de deixar aqui uma frase que o comentarista deixa na lição. A fé cristã afirma e valoriza a feminilidade à luz das Escrituras. Durante a Bíblia inteira, a gente vai ter os dois lados da moeda. A gente tem as irmãs que foram humildemente, pediram para Moisés rever seu caso. E a gente tem uma Jezabel, da qual era totalmente com ideias torpes, que preferiria seguir a deuses estranhos do que o Senhor Deus. E o que acabou com ela, entendeu? A gente tem sempre os dois lados da moeda na Bíblia. Cabe você, a mim, a você, Paola, como mulheres cristãs, escolher qual lado vamos seguir. Porque em Provérbios vai dizer, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E a tola? O derruba. É isso aí. É isso aí. É forte. É o segredo. É o segredo. Poderoso. Meus irmãos, que aula poderosa para as nossas vidas, para o nosso coração. Eu estou aqui simplesmente muito feliz, muito alegre com esse conteúdo de Deus. Nós vamos partir agora para a conclusão dessa nossa aula. E eu quero estar deixando aqui as considerações finais na pessoa do nosso querido irmão, o jovem Igor. Novamente veio o meu agradecimento por poder estar aqui mais uma vez, estar expressando a palavra de Deus, trazendo uma palavra de Deus para os seus corações. Estar aqui com o privilégio de ter as duas meninas do nosso departamento, meu líder aqui, presbítero Juciones. É nóis. E o texto em si já nos diz: Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. Isso nos mostra que a obra de Deus é feita não sozinho, mas se formos unidos através do nosso departamento. O nome do nosso departamento é Unidos em Cristo. É isso. Porque mediante a todas as situações, se estivermos unidos, mesmo que um caia,
sempre vai ter um para estender a mão e Yep. falar, levanta. Porque eu tô aqui como o seu braço te de ajudar. apoio para te ajudar. Yep. Porque unidos somos mais fortes. Tem aquele ditado, né? Se você quer ir mais rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vai acompanhado. Vai né? acompanhar. Isso é forte. E é verdade. É uma É. verdade. Se você estiver bem acompanhado de pessoas de Deus, certamente você vai ir mais Ferro longe. afia ferro. É, forte. Manqueta, suas considerações finais, minha filha. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui conversando, dialogando com esses homens de Deus, essa mulher incrível. Amém. E um conselho? Não seja a tola, seja mulher Sabe? sábia. Sábia. Seja mulher E a sábia. palavra subiu. Maravilha. Mas seja mulher sábia, não a tola. É isso aí, maravilha. Irmã Paola, suas considerações finais. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Eu tô aqui impactada. Que aula. Que aula poderosa. Poderosa, poderosa. Vocês aí do outro lado com certeza vão sentir, mas para nós que tá aqui é algo sobrenatural, como Deus tem usado o nosso líder, o Igor e a Kathleen. E eu quero expressar aqui a minha felicidade de ver a Kathleen falando do amor de Deus com tanta autoridade, Ousadia. mesmo com o Igor, ousadia. E eu só tenho a agradecer, irmãos, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, no nosso departamento Unidos em Cristo, através dos nossos líderes guiados por Deus, homens realmente de Deus. Eu agradeço a Deus pelos líderes que temos e por toda a equipe também. E eu quero deixar aqui uma reflexão que diz assim: Débora viveu em uma geração difícil, mas não usou isso como desculpa para afastar-se de Deus. E nós? Estamos permitindo que a nossa geração nos influencie ou estamos influenciando a nossa geração para a glória de Meu Deus? Deus. Fica esse. Poderoso, hein? Isso é forte, isso é forte. Meus filhos, mais uma vez, gratidão a cada um de vocês que dedicam tempos e tempos da vida de vocês para estarem aqui, levando esse conteúdo poderoso. Louvar a Deus, em especial a vida da irmã Kathleen, né? Estamos vendo um trabalhar de Deus, o cumprimento de uma promessa na vida dela. Assim também como na vida do irmão Igor, né? Da Paola também. Isso é Deus trabalhando, né? só Agindo em nosso Deus. meio. Só Deus Quero que aqui mesmo. expressar, né, o meu agradecimento a Deus pela vida de vocês, também pela vida da mídia. Gediel tá ali, dá um glória aí, Gediel. Glória a Deus. Isso aí, Gediel tá ali, Josimar, o nosso professor, né, sempre está aqui com a gente. Tem toda uma equipe aqui para esse evento chegar até vocês. Tem toda uma equipe em desenvolvimento. O Vitinho está aqui também, juntamente com a gente. A irmã Letícia também está aqui. Nós temos toda uma equipe que está aqui. E eu quero concluir essa lição falando sobre algo muito importante. Deus sempre vai usar pessoas. E cada pessoa que Deus vai usar vai abençoar as nossas vidas. Débora foi uma bênção na vida de Baraque uma bênção na vida de Débora. E Jael, né? Essa mulher também foi uma bênção na vida de ambos. Sim. Aceite ser ajudado. Sabe por quê? Eu preciso contar uma história para você bem rapidinho. Um dia um homem estava carregando uma cruz e a cruz estava muito pesada. E aí eles, vendo que o homem estava carregando a cruz muito pesada, os soldados olharam para um homem que estava na beira do caminho, um tal Cirineu, e disse assim: ajuda ele a carregar a cruz. Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, precisou ser ajudado por um homem chamado Cirineu, por que você não aceita ser ajudado? Aceite a ajuda de um companheiro, porque o ministério do seu companheiro vai aperfeiçoar o seu, e ambos farão a obra de forma perfeita para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória Sabe, a eu tenho um Deus. conselho para te falar. Diga sim, porque eu digo sim para a obra de Deus. Jesus é bom. E o diabo não presta. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.